Cada livro tem a sua história. Um livro, uma história. Um programa com Lidwin Borba às sextas-feiras aqui na Azor Mais. Hoje vamos falar sobre João Ângelo, o Mestre das Cantorias, um livro que foi pensado em 2007 ou 2006 e que foi lançado em 2008. João Ângelo, o Mestre das Cantorias, é a biografia de João Ângelo, esse Mestre das Cantorias. Como é que nasceu a ideia deste livro? Nasceu a partir de uma conversa com o Mário Duarte. Mas antes disso eu gostaria de salientar o conteúdo do livro. Foi um livro, como já disse, lançado em 2008, no dia 3 de abril, no Centro Cultural e de Congressos de Agroheroísmo, e tem vários capítulos. O homem, a casa onde ele vive e a família em si, uma genealogia de João Ângelo, a vida profissional, as cantigas de improviso, as velhas, muito famosas, como é conhecido de João das Velhas, escritos que ele tem alguns ao longo dos anos, principalmente até à década de 80, os companheiros de coreto, as viagens que ele fez e foram várias, homenagens que lhe foram prestadas ao longo dos anos, uma participação política e cívica que ele teve também ao longo dos anos. Depois tem uma série de edições e comunicação social em relação a ele, a correspondência que ele trocou com várias pessoas. Tem um capítulo também que trata dos amores do João. O João Ângelo é solteiro, tem sido uma das coisas que ao longo dos anos de cantoria sempre têm sido referidas, essa parte, e houve um capítulo que ficou aqui, e já agora gostava só de acrescentar alguma coisa, que era um dos capítulos que eu tinha alguma apreensão, digamos assim, para tratar isto com o tio João, porque enfim a gente entra um bocado na intimidade das pessoas, e um certo dia a conversarmos sobre outras coisas, veio à conversa os amores do tio João, e ele debulhou aquilo tudo normalmente, por ali abaixo, sem problema nenhum, contou a história toda, e que o tio João conheceu 3 namoradas, ou alguma, pelo menos uma delas teve a intenção de ser namorada dele, ou ele dela, e pronto, eu já disse e já escrevi, aliás, isso, o tio João é um homem como todos os que nascem para casar, mas por forças das circunstâncias acabou por não casar. Ele tem uma parte inicial que é quando, nos anos 50, 60, vai muita gente para o Canadá, ele também faz essa tentativa de emigrar para o Canadá, não consegue. Depois tem ali alguns problemas de doenças familiares, depois morre o pai, morre a mãe, ou ao contrário, quer dizer, há uma série de coisas que se vão sucedendo, e o tio João Ângelo, digamos que viveu a sua vida para estas coisas que lhe foram aparecendo, e o casamento foi adiado, e como ele disse, depois chegou um ponto, já era tarde, acabou-se, fica mesmo assim, foi a expressão, portanto, que ele usou. Tem depois também aqui um capítulo com frases interessantes. Ele é um homem que tem umas saídas de filósofo, que cada resposta que dá gosto, portanto, ouvir, e aqui, por exemplo, dizia uma, eu estava com ele no terreiro de São Bartolomeu, aqui há um ano ou 2 ou mais, apareceu uma pessoa, um casal conhecido, e começaram a cumprimentar, e como é que está o tio João, e como é que veio, como é que não veio, e ele começou-se a lamentar da sua idade, que já lhe pesava um bocado, e eles disseram, mas o tio João ainda está muito bonzinho, isto ainda está muito bem aparente. Eu disse, pois é, mas os dias grandes também anoitecem. Tem sempre assim uma resposta muito concreta para cada caso. Depois foi aqui incluído também alguns depoimentos de pessoas que o conheciam e algumas curiosidades dele, para além de pessoas contactadas e que foram várias. É esta mais ou menos a estrutura do livro. Como é que nasceu a ideia de publicar este livro, que eu dizia há bocadinho? Eu estava a fazer o livro da História de São Mateus, que começou em 2004 e que tinha uma data, portanto, para ser publicado em 2008,
no dia 21 de setembro de 2008, portanto essa data estava marcada, tinha combinado isso com o Presidente da Junta. Acabou, já agora são parentes, o livro de São Mateus acabou por ser lançado a 13 de setembro na América, na Festa dos Amigos de São Mateus de New Bedford, e depois a 21 de setembro de 2008 aqui na Freguesia de São Mateus, que é o dia do padroeiro de São Mateus, 21 de setembro. Mas, ao fazer esse livro, na conversa com o Mário Duarte e a tratar uma série de questões técnicas, ele colocou-me um desafio, se eu não queria fazer a vida do tio João Ângelo, como se diz, ou seja, uma biografia, dentro do possível, do mestre das cantorias. E eu disse-lhe que ia ver, também tinha o compromisso com a Esteira de São Mateus, era o meu primeiro livro, digamos assim, que escrevia, não estava muito por dentro como é que estas coisas corriam em termos de tempo, quais os trabalhos que haveria que fazer, o tempo que havia que dispensar, e disse-lhe que ia falar com o tio João e ver qual a abertura dele nisto e depois dir-lhe alguma coisa. E assim foi. Eu cheguei a casa, consegui o telefone do tio João, pessoa que conhecia, o tio João já conhecia antes, não era um amigo dele nessa altura como sou agora, porque ficamos mais conhecidos, que é assim mesmo. Telefonei a ele e disse-lhe o que é que pretendia, e a resposta dele do outro lado do telefone foi assim: o homem, ainda tem história que dei para um livro. Foi a resposta dele. E eu perguntei: tio João, mas a gente pode falar, eu posso ir à sua casa e a gente ter um bocadinho? Não, podes, assim como quem diz, vá. E eu fui, e falamos, e acho que o tio João teve uma reação como já tinha tido com outros casos que lhe apareceram à sua roda durante vários anos, que é de alguma dúvida de saber se isto vai, se não vai, se é mais conversa do que realidade. Da nossa conversa, acho que ele percebeu que eu tinha alguma realidade nisto, alguma vontade e que isto era um projeto, portanto, para ir para a frente, e ele deu uma certa abertura e marcamos um dia para começarmos a nossa conversa. Ele tinha uma saída ao Canadá nessa altura, em novembro, combinamos para depois disso. Quando ele veio do Canadá, começamos a nossa recolha de informação e no conjunto, foram 14 ou 15 conversas com o tio João Ângelo à noite, à tarde, ali ao fim do dia, à noite, porque estamos a falar no inverno, já era noite. Eu deslocava-me à casa dele, levava um gravador, conversávamos sobre o assunto que eventualmente começamos, quer dizer, pela vida dele, quando é que ele nasceu, o que é que fez, o pai, a mãe, esse tipo de coisa, e depois a conversa vai surgindo e as interrogações vão surgindo. Fazia a gravação com ele, vinha para casa, batia ao computador o resultado da conversa e levantava-se uma série de questões, uma série de outras perguntas relacionadas com a vida. E foi assim, estes 14 ou 15 encontros que tivemos, sei que 12 foram para a recolha dessa informação e que eu, por acaso, tenho toda gravada e tratada, foi tratada depois disso, acho que são documentos importantes, está gravada e tratada em áudio, e já foi tratada depois disso, como estava a dizer, e depois destes 12 episódios o livro estava pronto, digamos assim, e terei mais 3, se não me engano, foi 2 ou 3, mas acho que foi 3. Fui à casa dele e li o livro todo, do princípio ao fim, e fomos corrigindo alguma coisa que não estava bem. No seu conjunto estava tudo mais ou menos relativamente bem, não houve assim grandes diferenças, mas houve algumas coisas, e ele foi muito correto e muito preciso nas suas informações. Portanto, não gostava, nem quis, e eu também, que saísse nada que não fosse verdade ou que não transmitisse a realidade das coisas. E pronto, e o livro saiu e está aí. Foi um sucesso. O livro foram editados 1000 exemplares, esgotou em 15 dias, foi feita uma segunda edição de mais 1000 exemplares ao fim de 15 dias, portanto é sinal de que correu bem e de que as pessoas gostaram. O tio João Ângelo foi sempre conhecido pelo homem também das velhinhas, das velhas, para além da cantoria, e sempre com as suas rimas muito
portanto, muito refinadas. Eu gostava de deixar aqui uma nota, por estar no princípio, em relação à vida do tio João, em relação a uma velha que ele tem, que acho que identifica perfeitamente a casa onde ele mora. Portanto, é a prova de que ele é capaz de fazer em rima uma conversa normal, mas rimada. E então diz assim a velha do tio João, que eu acho que identifica bem a casa onde ele mora. Diz assim: há uma velha sem dono que passa a noite sem sono a lembrar-se do marido, que venha a São Bartolomeu, João Ângelo, só há eu e sou muito conhecido. Se os regatos subir à esquerda numa canada e queira lá dormir, tem uma cama preparada. Portanto, a pessoa que não sabe onde é que mora o tio João Ângelo, com esta velha, chega à casa dele, porque acho que está, portanto, aqui tudo dito. Ele vive numa canada ao subir dos regatos, que se chama Canada de João Ângelo, que foi atribuído esse nome pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, por proposta da Junta de Freguesia, por atenção ao tio João Ângelo. Quando eu fiz o livro, ele disse-me que tinha sido em atenção ao pai, e não a ele, mas foi humildade da parte dele, porque depois eu vi que não, que tinha sido, era atribuída, portanto era a ele. Ele foi toda a vida, ele foi lavrador, teve emigrado uns 6, 7 meses na Califórnia, onde aproveitou para cantar e fazer amizades e deixar umas portas abertas que nunca mais se fecharam. O tio João Ângelo acabou nas suas viagens por fazer mais de 30 viagens à América e Canadá, mais do que isso, mas esse número é garantido. E isso teve a ver, principalmente a América, a Califórnia, com a viagem que ele faz em 73, como imigrante durante 6, 7 meses, trabalhou numa leitaria e deixou lá muitas e boas, portanto, amizades. Em relação à sua vida cá, à sua lavoura, em determinada altura, ao cantar, portanto, com alguém que lhe perguntou o que eram as lavouras da terceira e como é que era a sua, e então ele disse estas duas quadras. A primeira é em relação às lavouras da terceira. Ele diz assim: a lavoura para andar na linha e o lavrador sentir orgulho são duas bilhas na carrinha e um cão a fazer barulho. é mesmo do tio João. Mas a outra tem a ver com a sua lavoura, que certo dia, certo cantador ao cantar com ele perguntou-lhe se a sua lavoura era muito grande, o que é que representava na ilha, não sei quanto mais, e ele respondeu-lhe assim: tenho uma lavoura antiga na freguesia mais baixa, mas não há ninguém que diga que parte dela é da caixa. e pronto, são estas coisas que marcam muito um cantador, portanto, como ele cantou. O tio João Ângelo, em relação às velhas, tem um período que até o tio João Ângelo tem um período do tio João Ângelo e um período depois do tio João Ângelo. Até à chegada do tio João Ângelo, as velhas, parte delas não eram rimadas na totalidade dos 2 tercetos e de uma quadra. Com a entrada do tio João, ele além, já houve outros cantadores a fazer isso antes também, não foi só ele, mas foi ele que dinamizou esse tipo de rima mais certa e introduziu um humor nas velhas que não era muito habitual noutros cantadores. E então ele começa a cantar velhas nos anos 60 com o Tidoninha ainda, e depois nos anos 70 continua com o António Pelácio, que foi uma dupla de 25 anos a cantar velhas e que marcaram muito esse período de velho. Ele cantou com o Ferreira da Costa, natural aqui de São Bartolomeu, que foi muito novo para a América, um homem que nasceu ainda no século XIX, 1891, e que veio a São Bartolomeu poucas vezes depois de estar lá, mas que era um improvisador nato, um improvisador dos melhores que havia. Quando o Charrua foi à Califórnia em 1936, encontrou e disse: é um homem extraordinário para cantar. E foi. Ele veio cá em 72 e 73, mas o João Ângelo não conseguiu, portanto, cantar com ele. E cantou com ele na Califórnia, e quando cantou com ele na Califórnia em 73, disse que o ia capear. E então o Ferreira da Costa disse-lhe assim: tu quando me capeares, ainda antes de correres, é sempre bom marcares um lugar para te esconderes.
Há um outro cantador que ele também deixa aqui pequenos dados biográficos dele, que é chamado, portanto, o Manuel Tigela. E o Manuel Tigela também... O Manuel Tigela é um cantador daqueles cantadores humorísticos, é daqui, dos Altares, da Ilha Terceira, e que também, ao cantar, que o João falou no casamento, e então, ele disse-lhe assim, o Manuel Tigela disse ao tio João: ó João, has de casar, como disse o Alberto Sousa, um homem quando acordar sempre encontra qualquer coisa. O Alberto Sousa é um cantador que vive no sul da Califórnia, que vive na Artísia. Ele cantou uma vez com o João Soares daqui de São Jorge, que vivia nos Estados Unidos da América. Era de Santo Amaro, emigrou com os pais para a Califórnia, estudou aqui no seminário antes de ir para lá e depois viveu lá, mas nunca casou. E então, quando o João Ângelo vai lá em 73, eles cantam juntos e o João Soares diz-lhe que já tinha arranjado uma namorada, quando é que o João ia casar também, enfim, aquela velha conversa que vem sempre à balha em relação ao casamento de João. E o João respondeu-lhe assim: vou-te deixar casar primeiro e vou resolver isso depois. Eu até fico solteiro se a tua der para os dois. O João Soares não sabia onde é que sabia de meter. E pronto, em relação ao João Ângelo, só dizer que este livro que hoje tratamos, em mais uma rubrica, uma história, um livro, tem uma capa muito engraçada, que é a capa do João Ângelo, o mestre das cantorias, em desfile na Califórnia. O que é que se passou com este desfile? Isto foi combinado nas festas de Pataca de 2000, ele desfilhar num carro descapotável. O primeiro carro que ele ia desfilhar nunca conseguiu pegar. Não conseguiu sequer andar. Arranjaram um outro carro, que é este, que está aqui, que tiraram esta fotografia, e que ele desfilhou durante uma parte do tempo, portanto, neste carro, e que eu um dia, que fui aos amigos da Terceira a Pataca, levei esta fotografia e foi oferecida a estes dois rapazes que conduziam este carro e que acompanharam. Mas este carro está aqui e correu muito bem, mas correu muito bem só até metade, porque o carro avariou e o João fez o resto do percurso a pé. E pronto, é assim, meus amigos, hoje ficamos com mais um livro, uma história, e esperamos voltar em breve com mais outro livro e outra história.